Em lugar ruim. Abraão desceu ao Egito. Ló foi morar em Sodoma. Jacó comprou o campo em Siquém, onde havia armado sua tenda. Davi se divertiu no telhado de sua casa. Um homem de Deus sentou-se sob um carvalho, e Elias, desanimado, sentou-se sobre um zimbro. Jonas embarcou em um navio que ia na direção oposta. Pedro sentou-se perto do fogo aceso pelos inimigos de Jesus. Paulo foi para Jerusalém. Aqui estão alguns exemplos de homens que foram, sem dúvida, homens de Deus, mas a palavra os apresenta a nós indo ou se encontrando nos lugares errados. Podemos facilmente discernir as falhas, às vezes graves, que eles cometeram e as más consequências resultantes. Talvez sejamos menos conscientes de que os motivos que os levaram a tomar tais caminhos ou posições são, muitas vezes, os mesmos motivos que agem em nós para nos perdermos. Ansiedade, ambição, corações divididos, indolência, autossatisfação, desânimo, obstinação, medo e até zelo espiritual. Aqui estão alguns meios que Satanás usa para nos derrubar. Contra os dardos inflamados do maligno, não temos proteção real, mas apenas toda a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 10 a 18. Vamos colocá-lo completamente e com cuidado. Se analisarmos os motivos já mencionados e que parecem ter dado origem às falhas cometidas por esses grandes homens em outro tempo, vemos que muitos vêm do orgulho. É o que, no homem, responde aos enganos do inimigo, que caiu justamente por orgulho. É para nosso benefício que essas coisas sejam expostas diante de nós, para que possamos discernir esses motivos quando eles estão agindo em nossos próprios corações e julgá-los impiedosamente. Abraão no Egito, Gênesis capítulo 12, versículo 10. Quem não sabia um pouco da ansiedade de Abraão, não só para si mesmo, mas também para sua família, enquanto a fome era grande no país que Deus havia prometido a ele? Deixou-se guiar pelos olhos e, sem consultar a Deus, foi onde viu que o alimento estava achado. Foi uma falta de fé. Deus, que o trouxe para o campo, não o teria alimentado apesar da fome? Vamos remover o lugar do testemunho de Deus por causa da nossa apreensão do futuro e olhar para outros campos que parecem mais verdes para nós? Quer se trate das necessidades materiais ou espirituais, disse, abre aspas, não vos inquieteis de coisa alguma, mas sejam os vossos pedidos conhecidos a Deus em toda oração e súplica com ação de graças. Fecha aspas. Filipenses 4, versículo 6. É isso que a paz de Deus traz ao procurar... é isso que a paz de Deus traz. Ponto. Ao procurar fora por algum recurso que nos pareça atraente, sempre ficaremos decepcionados. É verdade que existem testes severos de nossa fé, mas a tua fé posta à prova é muito mais preciosa do que o ouro. 1 Pedro 1, versículo 7. Quereríamos falhar nesses testes e sofrer as consequências? Ló em Sodoma, Gênesis capítulo 19, versículo 1. Desse passo em falso, portanto, Abraão foi completamente restaurado. As atrações do Egito o haviam iludido apenas por um tempo,
Mas não foi o mesmo que aconteceu com Ló, que o acompanhava. O espírito da ansiedade transformado em ambição mundana. Precisamos viver na terra e isso envolve várias restrições materiais. Mas quão numerosos são aqueles que foram apanhados na busca de vantagens terrenas e posição neste mundo. Talvez Ló tenha sido persuadido a buscar uma melhora na situação em Sodoma. Visto que vários cristãos se esforçam para melhorar o mundo, mas ele é honesto? Ele estava sentado como um juiz na porta. Ele teria ousado dizer que era realmente a melhora de Sodoma que ele procurava, sem se preocupar com a própria situação? Na verdade, não. Ele era ambicioso consigo mesmo e perdeu tudo. Que aviso para nós. Jacó em Siquém. Gênesis 33, versículos 18 a 20. Em Jacó, algo com este mesmo espírito era evidente. Enquanto ele estava em Harã, trabalhando duro para as necessidades de sua casa, no entanto, ele não se esqueceu de que devia muito à graça de Deus. Por essa mesma graça, Deus trabalhou para restaurá-lo por completo e disse-lhe que voltasse para a terra de seus pais, onde fica Betel, a casa de Deus. Gênesis 31, versículo 3 e 13 e capítulo 28, versículo 19. Mas Jacó permaneceu na estrada e em Siquém ele comprou um pedaço de terra e se estabeleceu. Em vez de deixar o mundo de uma vez, ele comprou uma pequena parte dele. E o preço que pagou pouco depois foi muito mais alto do que se tivesse liquidado em ouro ou prata. Com que facilidade nós também, por causa de afetos compartilhados, paramos no meio do caminho, em vez de estar no lugar que Deus quer para nós, a casa de Deus. Aqui, na família de Jacó, os resultados foram constrangedores. Desconfiemos de um coração dividido, em parte pelo Senhor e em parte pelo mundo. Deixe-nos saber como perguntar ao salmista, abre aspas, ensina-me, ó Jeová, o teu caminho, e eu andarei na sua verdade. Estabelece o meu coração para temer o teu nome. Fecha aspas, Salmo 86, versículo 11. Davi no telhado de sua casa, 2 Samuel 11, 2. Por outro lado, se aprendermos a rejeitar as ambições mundanas, isso significa que podemos ser levados a uma vida preguiçosa? Como era possível que tal pensamento tivesse enganado Davi na época em que os reis estavam saindo para a guerra? Se não havia necessidade de ganhar nada para você, você se esqueceu de que havia muito a ganhar para Deus? A indolência, ele iria levá-lo a pecar Davi, um homem enérgico, o homem sacrificado por Deus como havia sido. Se viu sem nada para fazer a não ser andar no telhado de sua casa, enquanto Israel saía para a guerra. Existe em nosso coração um verdadeiro compromisso com os interesses de Deus ou nos aplicamos à satisfação egoísta? Reservamos tempo para engajar nossas almas na verdade da palavra de Deus e saímos para prestar um testemunho fiel do Senhor Jesus como bons soldados? Se permitirmos a indolência em nossas vidas, o mundo terá muitos meios para estimular nossos maus desejos e nos conduzir a coisas para as quais, se estivéssemos realmente engajados em assuntos espirituais, não teríamos tempo ou desejo. O Deus da glória, você não pode nos motivar o suficiente para usar nosso tempo de forma lucrativa? Não vamos procurar desculpas para não atendê-lo.
O homem de Deus sob um carvalho. 1 Reis 13, versículo 14. Encontramos aqui outro perigo que ameaça até mesmo aqueles a quem o Senhor pode usar para um serviço fiel. O homem de Deus de 1 Reis 13 obedeceu à voz de Deus. Ele havia prestado vigoroso testemunho contra Jeroboão e seu altar idólatra em Betel e estava humildemente começando a sua jornada de volta, passando por outra estrada. Por que você parou para se sentar sob um carvalho? Foi aqui que ele foi enganado pelo velho profeta e caiu na armadilha sobre a qual a palavra de Deus o havia solenemente advertido. E então ele foi morto por um leão. Se o horror do mal em Betel tivesse exercido sobre ele toda a sua influência moral, de acordo com a solene mensagem com a qual fora comissionado, ele não teria se atrasado um único instante. Mas, descansando um pouco depois de ter fielmente apresentado a palavra de Deus, aconteceu. Que aviso! Se permitirmos que a menor satisfação de nós mesmos se estabeleça em nossos corações, também nos expomos ao engano e à desobediência à palavra de Deus. Embora o velho profeta fosse inteiramente culpado do seu engano deliberado, o homem de Deus foi responsável por ser enganado, e foi ele quem suportou o julgamento. Levemos a sério as palavras do Senhor Jesus, que diz, abre aspas, e eu também, depois de fazeres tudo o que te foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque o que devemos fazer nós não fizemos. Lucas 17, versículo 10. Elias sobre um zimbro. 1 Reis 19, versículo 4. A história de Elias destaca outro perigo real para aqueles que estão engajados no serviço do Senhor. Temos aqui outro homem de Deus que, após profundos exercícios de alma, manteve sua posição para o Deus vivo, aparentemente sozinho na frente de um grande povo. Ele havia trazido fogo do céu sobre o altar de Jeová, destruído os profetas de Baal, e sua oração havia trazido chuva para o país assolado pela seca. Portanto, imediatamente depois, quando ele fugiu de Jezabel, nós o encontramos sentado sob um zimbro, em tal consternação, pedindo a Deus que tire a sua vida. Sem dúvida, ele pensava que, antes da demonstração do poder de Deus, Israel deveria ter retornado ao seu Deus. E então ele teve que verificar se os efeitos morais e espirituais desse testemunho não foram cumpridos. Teve a impressão de que seus esforços não foram apreciados, sentia-se diminuído e sozinho. Todo servo de Deus não sentiu isso um dia ou outro, pelo menos até certo ponto? Mas ele pode, mesmo em desânimo, ser justo? Nunca. É Deus quem decide o valor do serviço para ele, não o homem. Se o serviço foi feito para o Senhor, os resultados podem ser deixados completamente à consideração de Deus. Não é fácil para nós fazer isso com verdadeira simplicidade de fé. Mas devemos lembrar que somos apenas servos. A verdade de Deus, de que Elias poderia ficar diante de Acabe, foi realmente suficiente para sustentá-lo quando ele foi totalmente rejeitado e desprezado. Vamos manter nossos olhos em nosso Senhor, e o desânimo não nos dominará. Abre aspas. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, crescendo sempre na obra do Senhor,
sabendo que a sua obra do Senhor não é vã. Fecha aspas, 1 Coríntios 15, 58. Jonas no navio. Jonas capítulo 1, versículo 3. Como se não bastasse, existe ainda um mal mais grave que ameaça o servo do Senhor. E não devemos esquecer que hoje todo crente é um servo de Deus chamado a servi-lo, agradando-o com temor e reverência. Hebreus 12, versículo 28. O próprio Jonas conta a história de si mesmo e expõe seus próprios motivos. Em vez de ir para Nínive, para onde Deus o estava enviando, Jonas embarcou em outra direção, levando-o finalmente à experiência mais angustiante que se possa imaginar: a barriga de um grande peixe. Ele mesmo revela o motivo de sua desobediência no início do capítulo 4. Na verdade, ele sentiu que se fosse avisar Nínive sobre o julgamento decretado por Deus, essa cidade poderia se arrepender. Nesse caso, o julgamento seria nulo, pois Jonas sabia que Deus mostra graça e é misericordioso. Quando isso realmente aconteceu, Jonas ficou com raiva, provavelmente porque pensava que sua reputação de profeta sofreria, ou também porque gostava mais de ver os gentios sofrerem do que se arrependerem. É possível que os motivos de um filho de Deus possam descer a um nível tão baixo? Infelizmente, sim. Em vez de ser mais atenciosos, podemos desejar ver os outros humilhados. Oramos sinceramente por todos os homens, mesmo os mais vis? Regozijamo-nos em pensar que pecadores culpados se voltam para Deus em arrependimento? Que Deus nos dê um amor verdadeiro e ativo pelas almas. Então seremos preservados. Em vez de ser mais atenciosos, podemos desejar ver os outros humilhados. Oramos sinceramente por todos os homens, inclusive os mais vis. Regozijamo-nos em pensar que pecadores culpados se arrependerão diante de Deus. Que Deus nos dê um amor verdadeiro e ativo por todas as almas. Mas, se nós mesmos não sabemos nada sobre um espírito de humilhação, então o arrependimento de outras pessoas não tocará os nossos corações. Pedro, diante do fogo, Lucas 22, 55. O caso de Pedro é ainda mais comum e sabemos disso muito bem por experiência própria. Na hora em que seu mestre sofreu a maior crueldade do homem, qual foi a armadilha em que este discípulo fervoroso caiu? Certamente o medo do homem, da qual as Escrituras dizem justamente que ele armará um laço. Provérbios 29, versículo 25. É possível que ele, tão ousado e corajoso por natureza, pudesse recuar e mentir quando uma mulher lhe fizesse uma pergunta embaraçosa? Quão fracos são nossos corações! Mas por que ele estava com medo? Anteriormente ele havia afirmado ao Senhor que estava pronto para ir com ele para a prisão e para a morte. Lucas 22, versículo 33. Mais tarde, o Senhor levou consigo os seus discípulos ao jardim do Getsemane, onde a sua alma, em agonia, dirigiu as mais ardentes súplicas a Deus diante das dores da cruz. Mas Pedro não seguiu o exemplo de seu mestre. Ele havia negligenciado essa preparação e adormeceu. Que lição para nós? No testemunho cristão, a energia natural não tem valor. Somente o poder divino e a graça podem nos sustentar e nos preservar do medo. Abre aspas, no dia em que temo, confio em ti. Fecha aspas, Salmo 56, versículo 3. Abre aspas, serei seguro e não temerei. Fecha aspas, Isaías 12, versículo 2.
De forma muito clara, Isaías 51, versículos 12 e 13, mostra que o medo, não menos do que os outros males que mencionamos, é fruto do orgulho e, na verdade, é resultado da autoestima do homem e do desprezo de Deus. Abre aspas. Quem és tu para temeres ao homem, que é mortal, e o filho do homem, que é como o feno? E você já se esqueceu de Jeová, seu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra? Não é uma reprovação severa e justa dirigida ao nosso tolo medo humano? Os resultados do medo de Pedro foram extremamente humilhantes. Como ele, tudo o que semeamos devemos colher. Enquanto isso, a graça divina restaurou a Pedro maravilhosamente, e ela também é nosso recurso. Abre aspas. Serei seguro e não temerei. Fecha aspas, Isaías 12, 2. De forma muito clara, nós podemos ver esses exemplos. E você, já se esqueceu de Jeová, o Criador? Os resultados do medo de Pedro foram extremamente humilhantes. Enquanto isso, a graça divina o restaurou maravilhosamente. E essa mesma graça é também, hoje, o nosso recurso. Paulo em Jerusalém, Atos 21, versículo 25 a 26. Em contraste com o relato anterior de Pedro, o medo não tem lugar na decisão de Paulo de ir até Jerusalém, quando o Espírito de Deus o advertiu claramente para não ir. Mas por mais ousado que pudesse ser, ele não estava em um bom lugar. Na verdade, ele foi motivado a agir por um forte amor por Israel, seu próprio povo. Ele desejava a salvação de seus irmãos e irmãs e sentiu-se apressado em levar-lhes o Evangelho. Ora, o mais nobre desejo espiritual não poderia substituir a direção divina. E Deus sabia que o testemunho de Paulo em Jerusalém não seria recebido. Aqui está uma lição difícil de colocar em prática. Uma lição humilde e, portanto, necessária para os mais qualificados servos de Deus. O fato de Paulo ter sido tão usado por Deus para a salvação dos gentios não era uma indicação de que ele seria usado em Jerusalém para o benefício de seu próprio povo. Podemos nos perguntar se ele não tinha autoconfiança em sua convicção de que poderia persuadir os judeus, embora Deus tenha lhe dito que não. Atos 22, versículo 18. Precisamos de clareza da palavra de Deus para cada passo. Não que o zelo espiritual em si seja ruim, pelo contrário. Se nos deixarmos guiar por ele, descobriremos que ele pode nos fazer mal e colhermos frutos amargos. A comunhão constante com Deus e a submissão à sua palavra nos impedirão de tropeçar nos caminhos da nossa própria vontade, que nossas melhores intenções ameaçam nos conduzir. Conclusão. A palavra de Deus contém outros exemplos de crentes se reunindo onde não deveriam. Seria útil considerar Abraão indo para Abimeleque, em Gênesis 20, versículo 1. Sansão fazendo concessões com os filisteus, em Juízes 14, versículo 1. Juízes 15, versículo 1 e 16. Versículo 1 e capítulo 16, versículo 1 a 4. Elimeleque e Noemi descendo para Moabe, Rute, capítulo 1, versículo 1. A Davi em Gate e a mais tarde em Ziclag, 1 Samuel 21, 10.
e capítulo 27, versículos de 2 a 6. E Jonatas, escolhendo estar no tribunal de seu pai Saul, quando Davi foi rejeitado, em 1 Samuel 20, versículo 42. Josafá, quando ele fez uma visita amigável a Acabe, o rei mau, 1 Reis 22, versículo 2, e Obadias, pensando que ele era um servo de Deus, e Acabe, em 1 Reis 18, versículo 3, todas essas fraquezas são advertências sérias para nós. Vamos ter o cuidado de usá-los para desculpar nossas quedas. Deus os dá a nós como um sinal de alerta para evitar tais armadilhas. Então, perdão, ele é errado. Não vamos usar essas quedas para desculpar nossas quedas. Deus os dá a nós como um sinal de alerta para evitar tais armadilhas e para que possamos olhar para o Senhor Jesus em busca de força e graça para enfrentá-las. Que Deus nos conceda a graça de encontrar na fé do Filho de Deus e no amor por Ele e pelos outros motivos positivos para a nossa vida cristã. Abre aspas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo acabado tudo, estai firmes. Fecha aspas, Efésios 6, versículo 13. Por Leslie M. Grant.